é 40%, 50% a chance das mulheres terem algum grau de queda de cabelo ou calvície durante a vida. Os medicamentos, eles têm a capacidade de retardarem a queda de cabelo. Vamos dizer, primo mais novo da finasterida, né, que se chama dutasterida, bloqueia 90% a 95%. Pode haver diminuição da libido, pode haver uma diminuição de volume do líquido espermático. O cabelo que é transplantado, ele não deve cair. Por que que então a gente tem uma noção, a impressão de que as pessoas colocam um figurino na cabeça? Tem que entender o movimento do cabelo na cabeça, é isso? Eu criei uma técnica nova, que é o transplante de cabelo com fio longo, sem raspar a cabeça. Pode falar. Olá, começa agora o programa Pode Falar. Hoje vamos conversar sobre um tema que mexe com a autoestima de milhões de pessoas no mundo inteiro, a queda de cabelo. E o nosso convidado é um dos maiores especialistas em medicina capilar, referência mundial em cirurgia e transplante de cabelo, Dr. Marcelo Pichon, que eu vou colocar aqui na tela. Pichon, como está? Tudo bem? Muito obrigado por essa entrevista. Finalmente te encontrei, né? Você teve um tempinho aí para parar de cirurgia para me atender. Nossa, que privilégio meu de estar com você, William. Pena que você não está aqui comigo presencialmente. O privilégio é todo meu. Pois é, eu vi você tomando um cafezinho aí antes da nossa entrevista, me deu vontade, cafezinho de Minas, né? Ainda não... Vamos direto ao assunto. Por que a calvície afeta as pessoas? Principalmente os homens, né? Ou é a mesma proporção de homens e mulheres? Durante a vida de um homem, ele tem 50% de chance de ele ter algum grau de calvície. E a mulher, se não é os 50%, é 40%, 50% a chance das mulheres terem algum grau de queda de cabelo ou calvície durante a vida. Então, o número é bastante impressionante. Existe uma explicação genética ou hormonal para essa diferença entre homem e mulher ou não há nada em relação a isso? Não, existem explicações, mas como o número é muito parecido, na verdade, o que compõe o número feminino inclui outros elementos além do que no homem é o principal. No homem, o principal elemento é o genético. Quando a gente está falando da queda de cabelo, essa que é transferida pela família, através dos pais, seja mãe, seja pai, ou uma soma de todos, né? E na mulher, a gente tem um quadro já um pouco mais complexo, mais amplo, sabe? De diagnósticos, porque, por exemplo, a maior parte dos atendimentos em queda de cabelo em ambulatório no Brasil são um tipo de queda de cabelo na mulher que é bem menos comum no homem, que é o chamado eflúvio telógeno. É essa queda de cabelo que a mulher experimenta quando tem um estresse, quando ela passou por um estresse muito grande, depois de 15 dias a 2 meses, ela pode ter queda de cabelo. É como se o cabelo na mulher fosse um órgão-alvo mais vulnerável do que no homem. É uma doença que o cabelo retorna, não é isso? Depois de tratar a doença, no caso. Eu posso dizer que é um distúrbio ou uma condição, vamos dizer assim, melhor do que falar uma doença, porque essa queda de cabelo, fora consequências, vamos dizer, psíquicas, psicológicas, essa queda causada por essa vulnerabilidade à mulher a uma queda temporária, ela não tem grandes outras repercussões sistêmicas. É lógico que tem que haver um diagnóstico para não se confundir isso com o que pode ser alguma doença mais importante, mais grave, né? Mas acho que 50% dos atendimentos nos ambulatórios mundo afora é pela queda temporária de cabelo, né? É a mulher que ela fala, nossa, no meu banho eu junto uma mão de cabelo, né? Tô vendo cabelo na pia, para todo lado no chão. Essa é a queda chamada eflúvio telógeno. Mais uma grande quantidade também da queda de cabelo em mulheres, que está quase para dividir com essa queda temporária, é a queda definitiva causada
pela genética também, assim como o homem na genética. Mas existem papéis diferentes e mecanismos diferentes como essa genética se manifesta no homem e na mulher. Por Uhum. exemplo, é muito comum na mulher um tipo de queda de cabelo que no homem é mais rara, de você preservar essa frente aqui assim, olha, como se fosse uma franja, e dela para trás você ter um raleamento do cabelo que você vê dos 2 centímetros para trás dessa linha, que chama linha anterior, né, a linha do cabelo, 2 centímetros para trás, começar um raleamento. Essa é uma queda muito comum em mulher. Mas temos também a queda na mulher muito parecida do que acontece no homem, mas rarissimamente ela evolui para uma calvície total, igual acontece no homem, de ficar só as laterais e aqui nenhum cabelo. Existe, mas é raríssimo. Essa calvície na mulher, que é a genética, ela se manifesta das seguintes formas. Ou a mulher começa a sentir que aqui está aparecendo o couro cabeludo dela, mesmo que ela seja muito cabeluda. Ela tem um cabelo lindo, mas aqui vai ficando um pouquinho ralo. Ela vê que o partido dela aumentou. Às vezes, isso já começa de uma maneira mais acelerada e ela vê um halo claro aqui assim. Numa forma mais avançada, ela vê quase como se fosse a gente fala assim da árvore de Natal, né? É quase um triângulo que começa com a base aqui e ele vai fechando para cá, assim, sabe? Essa é uma. Outra forma são essas entradas que eu tenho aqui. Homens têm, raleiam, perdem o cabelo total, e as mulheres raras perdem tudo e ficam com uma entrada masculina, tipo essa. Mas tem bastante. A maioria fica com um raleamento com um cabelo um pouquinho menor, que vai crescendo e às vezes vai pensando assim, não, está nascendo, mas está nascendo e está morrendo, está nascendo e está morrendo e está cada vez diminuindo mais. Mas deixa Então, eu te perguntar uma questão aqui, só para ver se eu entendi bem e quem está nos assistindo entendeu. Então, há dois tipos de queda de cabelo. Uma que é genética, que atinge homem e mulher, e a outra que é uma disfunção qualquer que a pessoa passa. Atinge mais as mulheres. Nesse caso, quando é disfunção, a queda de cabelo é temporária, que você consegue reverter tratando aquele problema. Mas no caso do genético, aí é que é a minha pergunta. Você trata a questão genética com algum tipo de tratamento específico sem uma cirurgia para o cabelo retornar? É possível isso? importantíssima a sua intervenção, William. Enquanto o cabelo não caiu completamente de ficar sem o folículo, da gente você não enxergar que há mais folículo, pareceu a palma de uma mão, enquanto tem alguma coisa, mesmo que seja um fio de meio centímetro, ele pode passar para 1 centímetro, ele pode passar para 1,5. Sempre pode, ou então se um fio é aquele fiozinho fininho, aquela lãzinha muito, muito fina, que aparece até o fundo, assim, mas com medicamentos, né, com algumas terapias clínicas, né, alguns tratamentos clínicos, é possível que ele engrosse um pouco, cresça um pouco. Em alguns casos, você tem uma melhoria exuberante. E, mas, assim, quando você está usando um tratamento clínico, o principal benefício é a manutenção da sua calvície num estágio que está sendo, vamos dizer, mantido pelo uso daqueles medicamentos constantemente. Em muitos casos, tem uma melhoria, dá um aumento de volume, mas o principal objetivo nosso é a manutenção da calvície naquele estágio. Quer dizer o quê? Os medicamentos eles têm a capacidade de retardarem a queda de cabelo. Uma pessoa que está em uso de alguns medicamentos indicados para calvície, seja homem, mulher, se interrompe dentro de 15 dias, um mês, alguns mais, 2, 6, até 6 meses, a pessoa vai ter o término do efeito daquele medicamento, o efeito positivo de ele frear um pouco a calvície, sabe? Então, os medicamentos para calvície, eles são muito comuns assim de serem usados por longos períodos, anos.
Então, a calvície, ela resolve o problema temporário quando você usa medicamentos. Agora, você quer ter algo mais forte, mais firme, assim, para você ter permanentemente e não ter mais. Não é não ter mais queda de cabelo. Por exemplo, fazer uma cirurgia e essa cirurgia eu não ter mais queda depois que eu fizer essa cirurgia. Isso é possível acontecer? O cabelo transplantado lá, ele cai também? O seu cabelo nativo, vamos dizer que não foi transplantado numa cirurgia, ele vai voltar a cair sem o freio, vamos dizer assim, dos medicamentos, né? Com relação a transplante, o objetivo principal do transplante é a gente usar cabelo do corpo que vem da parte de trás da cabeça, principalmente da própria cabeça, porque você pode hoje tirar cabelo da barba, do corpo, mas eu considero isso uma opção assim, um pouco alternativa, né? E necessária em casos de calvícies muito, muito extensas e de pacientes que querem uma mudança mais completa, mais radical. Mas o transplante de cabelo, ele deve ser, idealmente, um trabalho que seja definitivo no sentido de ser igual o tempo de permanência na cabeça, como é na área doadora de onde você tirou. Porém, existem formas distintas de você escolher de onde você vai tirar o cabelo. E essa escolha de tática, qual estratégia você vai usar, de onde você vai tirar cabelo para doar da própria cabeça, da parte de trás da cabeça, tem uma interferência com a durabilidade do transplante. Há um tipo de transplante em que o cirurgião escolhe tirar um mix de cabelos que tem grande chance de nunca mais caírem, com um pouco de cabelos que tem uma chance de cair durante alguma fase e que podem ser segurados e ter a queda retardada. Esse é um tipo de filosofia em transplante de cabelo, escolher uma mistura dos tipos de fios. Existe um outro conceito, uma outra estratégia, que é usar apenas os cabelos que são os considerados os mais seguros para não caírem ou para demorarem 2, 3, 4 décadas para cair. Então, isso depende do que o paciente, sabendo das vantagens e desvantagens de cada estratégia, do que ele deseja, e do que o paciente, do que o médico, o cirurgião, também opta junto com o paciente, né? Por que essa região aqui, Pichon, atrás do couro cabeludo, é a que vocês transplantam que cai menos cabelo? Qual que é? O hormônio não interfere lá, o hormônio que provoca a queda de cabelo não age nessa parte do couro cabeludo, é isso? Exatamente. A gente sabe tudo como funciona, mas exatamente o porquê a gente não sabe. Existe uma suposição que na formação do embrião é como se esta região tivesse vindo de uma parte do embrião que é diferente desta aqui, sabe? Dos principais blocos de células que formam o embrião, existe uma suposição, isso não é confirmado, de que esta região no homem, por exemplo, é diferente dessa. Na mulher é um pouco diferente porque ela não perde igual o homem, a imensa maioria não perde igual o homem aqui. E a gente não sabe se também existe essa possibilidade da embriologia estar causando essa diferença. Mas é fato que na mulher também existe muito mais chance desse cabelo aqui permanecer para sempre do que o daqui, né? Na calvície genética. Respondendo à pergunta sobre a queda de cabelo do cabelo transplantado, vai depender da estratégia escolhida entre paciente e médico quanto ao método e a localização dos cabelos da área doadora que vai ser utilizado. Porque a área doadora, como você falou, ela é ou quase nada ou menos vulnerável aos hormônios que geram a queda. Mas você tem
duas regiões distintas, onde uma tem mais chance desse cabelo não cair e uma outra região dentro da própria área doadora com mais chance. A gente chama essa área mais que é menos sensível à queda, a gente chama de área segura, em inglês se chama safe area, safe donor area. E a outra se chama risky donor area, quer dizer, uma área de uso do cabelo um pouco mais arriscado. Você está me dizendo o seguinte, é possível ter menos cabelo doado e cabelos em áreas específicas que não tem o efeito direto ou o efeito muito forte, muito intenso da queda de cabelo, do que colocar muito cabelo, né? E depois você ir perdendo ele com o tempo. É isso. Mesmo transplantando o cabelo, é possível você ir perdendo ao longo do tempo. E aí, por isso que você faz uma combinação de medicação com transplante. É por isso? É por isso. É por isso, né? Além do que, você quer manter os cabelos nativos, antigos, mais tempo também, para eles ajudarem no transplante novo, né? Tá. Uma pergunta aqui, Pete. Um dos medicamentos mais conhecidos, pelo menos eu pesquisei, né, pela minha parte, que é o finasterida. E o finasterida ele inibe a testosterona. É o testosterona responsável pela queda de cabelo ou tem mais hormônios que atuam na queda? O principal é um derivado, um metabólito da testosterona que se chama dihidrotestosterona. Quando você usa, por exemplo, finasterida, a testosterona ela pode até aumentar quase 10%, mas ela reduz a dihidrotestosterona. Então, a finasterida é um exemplo de um medicamento consagrado, que os riscos são extremamente conhecidos e que bloqueia de 60% a 70% da dihidrotestosterona na pessoa que está tomando. Isso pode ter um efeito muito positivo em vários homens e menos em outros. Agora, existe também um outro, vamos dizer, primo mais novo da finasterida, né, que se chama dutasterida, que ela bloqueia 90% a 95%. Assim como também ela pode gerar mais efeitos colaterais. É chamada dutasterida. Então, por exemplo, os homens reclamam muito que quando usam esse medicamento ficam impotentes por um período, não é isso? Pode haver diminuição da capacidade erétil, pode haver diminuição da libido, pode haver uma diminuição de volume do líquido espermático, pode haver aumento de glândula mamária no homem, né? Esses efeitos podem acontecer nas mulheres também, né? Diminuição de libido e sempre parece que é uma coisa simples, William, assim, toma finasterida, um amigo fala para o outro e tal, mas eu acho crucial haver uma consulta e, de preferência, com um médico extremamente especializado em queda de cabelo. Uhum. É ótimo você poder consultar com um dermatologista ou com um cirurgião plástico, mas se um desses dois for especializado em cabelo, ainda melhor, porque tem sutilezas importantes de se avaliar quando a gente vai tratar uma pessoa. Eu vou te dar um exemplo. A finasterida pode, em algumas pessoas, ser um gatilho de um estado mais depressivo. Então, tem que ter cuidado, sabe? Tem que ter muito zelo com cada paciente. E com cada paciente deve ser estudado muito bem, assim, o que nós vamos usar. Não sai uma receita igual. Mitchell, existe uma idade ideal para fazer o transplante capilar ou isso depende mais do estágio da calvície? Isso depende do estado da calvície, depende da compreensão e percepção do paciente, da própria autoimagem. Você pode ter uma pessoa que vai ficando calva e ela se sente bem, ela tem uma percepção dela mesma como ótima, independente dessa imagem. Algumas pessoas vão ser mais sensíveis a isso. Você pode ter alguém que perdeu muito pouquíssimo cabelo, que qualquer pessoa questionaria, pô, mas vai fazer o transplante? E essa pessoa está sofrendo de verdade e não é um sofrimento assim
vamos dizer, desimportante, não. Ela realmente incomoda ela. Assim que você opera, assim que você melhora ou melhora com medicamento, essa pessoa se sente melhor, normal. Então, uma pessoa muito jovem, a gente tem que ter um cuidado dobrado, triplicado. Porque, assim, alguém com menos de 25 anos, primeiro ele está um pouco influenciado por uma preocupação acima do que é a realidade, de o que é ele perder um pouco de cabelo. Ele pode ficar desesperado e nesse desespero, ou nessa ansiedade enorme para corrigir, ele pode cair em armadilhas de tratamentos que não seriam os melhores para ele, sabe? E na calvície muito precoce, você tem que ter muita atenção, porque você às vezes vai gastar esse cabelo definitivo que nós temos para doar, que é muito menos do que a cabeça inteira, a gente tem uma reserva, né, um pouco pequena. Então, se você gastar, por exemplo, num jovem que está ficando careca aqui atrás, o melhor cabelo dele da área doadora, quando, digamos que ele é calvo só aqui, e aqui ele tem cabelo. Mas daí a 1 ano, 5 anos, o que for, ele pode perder esse e você já gastou o melhor atrás. Então, esse jovem, ele tem que ser informado disso. Às vezes vale a pena ele esperar com o tratamento clínico. Os tratamentos clínicos, eles são muito eficazes nessa parte de trás da cabeça. Costumam ser mais eficazes até do que na parte da frente. É viável operarmos jovens com menor idade, com 16, 18, 20, até 25 é uma idade, assim, vamos dizer, ideal. Mas há situações que o cirurgião percebe que é importante ajudar aquele paciente, que ele está compreendendo o que está sendo feito, a desvantagem de fazer agora ou a vantagem de fazer depois. Os pais, às vezes, é muito comum estarem presentes também e compreenderem para que ele não tenha sequelas que no transplante de cabelo são coisas, assim, é uma coisa horrível. Muitas vezes você tem sequelas difíceis de serem corrigidas. Ô, Pedro, só para a gente entender um pouco melhor aqui, quem está nos acompanhando, entender também um pouco melhor. O cabelo transplantado, ele cai? Importantíssima pergunta, William. O transplante de cabelo, o cabelo que é transplantado, ele não deve cair. Quando tem a chance de cair, é uma diminuição de volume que existe na velhice. Esse cabelo que vai afinando um pouco, vai caindo um pouco, que mesmo numa pessoa cabeluda e que ficou velha, ela perde um pouco de cabelo. Mas não é essa queda da calvície genética. Mas é muito importante para que se tenha o cabelo com chance de durar a vida toda, que você tire dentro da área doadora de um dos dois lugares da área doadora, onde você tem cabelo que é para ser definitivo ou para durar 10, 20, 30, 40 anos. Então, existe uma opção por técnica de onde você retira o cabelo, qual técnica que você usa para você optar por um transplante mais perene, mais definitivo. Então as pessoas têm que entender que o cabelo transplantado não cai, mas você não consegue transplantar 100% do cabelo, ele vai ter cabelo natural ali perto dele. Esse cabelo natural é que cai, não é isso? Não, não. Não? O cabelo transplantado, ele pode diminuir um pouco. Uma pessoa faz um transplante com 40 anos, vamos dizer. Ela pode, com 60, 70 anos, o próprio cabelo transplantado, que estava enchendo a cabeça dela, pode diminuir um pouco de volume. Mas ela continua com aquele benefício que ela teve daquela plástica que ele fez, né? Ou ela. A mudança estética continua forte. Por que que então a gente tem uma noção, a impressão de que as pessoas colocam um milhozinho, assim, uma espiga de milho na cabeça? Quando você transplanta o cabelo, você tem que pegar, tem que entender o movimento do cabelo na cabeça, é isso? William, isso é senso artístico, é bom gosto de cada artista, de cada cirurgião, a forma como é feito. Se você faz um trabalho que é
meio que por atacado, ou se você é um cirurgião que faz um trabalho muito exclusivo, se o cirurgião é um cirurgião que ele ou a equipe dele tem um zelo muito grande e um amor muito grande por essa arte. Em geral, o que acontece é que quando o transplante de cabelo é feito de uma maneira muito comercializada, muito comercial, você vai diminuindo a qualidade artística. Um dos motivos pelos quais eu criei uma técnica nova, que é o transplante de cabelo com fio longo, sem raspar a cabeça, cujo nome da técnica é Preview Long Hair, que em vez de colocar o cabelo vamos dizer, só a raiz do cabelo, sem ver o fio, como é feito no mundo inteiro, e isso vem mudando agora com a minha técnica. Então, em vez de fazer com o cabelo raspado, você usando o fio longo, você vai colocando o cabelo e você vai vendo o ângulo certo, a direção, a densidade correta, o tanto que você deve colocar em cada lugar para dar uma sensação que realmente cobriu, né? Então, é uma questão de tecnologia e arte, sabe? E essa tecnologia que foi desenvolvida aqui nessa clínica, aqui em Belo Horizonte, ela é um game changer, vamos dizer, na segurança pela naturalidade. É por isso que você sai ganhando prêmios no mundo inteiro, né? Esse objeto que está do seu lado aí é um prêmio que você recebeu, não é isso? Esse aqui é um dos É um prêmios. troféu. Esse é um dos prêmios, é o mais importante, porque ele é o prêmio mais importante que existe no mundo, né? É um prêmio que a cada ano a Sociedade de Transplante de Cabelo Mundial, uma organização médica sem fins lucrativos, reúne todos os 1.200 cirurgiões e fazem uma eleição de quem será o ganhador desse folículo de ouro, né? E eu sou um dos agraciados com esse verdadeiro Nobel da nossa especialidade, entre aspas, né? Um Oscar, entre aspas, da nossa especialidade. E ganhou por isso, né? Pela arte, não é isso? Por transplantar, por essa tecnologia nova de transplantar o cabelo inteiro, né? Exclusivamente Fio. por ser um criador de técnicas e o criador desta técnica que faz as pessoas poderem ser transplantadas sem raspar a cabeça e com o cirurgião enxergando se o trabalho está ficando do jeito que o gosto dele faz ele querer que seja. Só para a gente encerrar, eu sei da importância do cabelo para as mulheres, mas as mulheres têm muito tabu em procurar, em procurar uma clínica para fazer um tratamento ou um tipo de cirurgia, porque tem medo, né? Porque há médicos, há pessoas tratando de todo tipo, né? Há clínicas de todo tipo no mundo, né? E você tem que procurar aquela clínica recomendada ou que traz uma certa segurança, uma garantia. Eu sei que você está criando ou criou uma clínica especializada na mulher, não é isso? Por que que você fez isso? Isso aconteceu naturalmente, William. Quando eu criei a técnica com fio longo e com isso sem raspar a cabeça, eu comecei a receber uma porcentagem de mulheres maior do que é comum na cirurgia de transplante de cabelo na maioria das clínicas. E isso foi crescendo, né? Então, eu sou uma pessoa considerada assim super especialista no transplante de cabelo em mulheres, mas eu não sou um super especialista só nas mulheres, é porque o nosso trabalho em homens é tão sofisticado, delicado, que nas mulheres, onde é necessária toda essa delicadeza, esse cuidado, porque senão ela perde cabelo em vez de ganhar. Então, nas mulheres, essa mesma qualidade que a gente imprime ao nosso trabalho com homens, na mulher faz uma diferença enorme para o que existe no mundo em geral. É raríssimo, tem a maioria das clínicas no mundo não aceita mulheres para fazer o transplante de cabelo, que é algo que eu amo de paixão fazer. Agora nosso tempo já se encerrou e eu tenho que encerrar a nossa conversa aqui, mas só para a gente encerrar mesmo uma pergunta ou uma dúvida, esclarecer uma dúvida das pessoas que nos acompanham. Se alguém tiver alguma dúvida se fazer a cirurgia, se é melhor, é recomendado para o caso dela fazer uma cirurgia ou um tratamento com medicamentos,
A primeira coisa que ela tem que fazer é procurar um especialista e fazer uma avaliação, é isso? Sim, sim, porque muitas vezes nós vamos decidir juntos, quer só tratar e retardar a queda, ou quer tratar e retardar a queda, mas já colocar cabelos que não vão cair mais nos próximos 20, 40 anos. Obrigado, Pitio, pela essa entrevista e, claro, por essas dicas, né? É tanto mito que tem em relação a essa queda de cabelo, né? Se você usar um boné e apertar o couro cabeludo, se o cabelo cai, se você lavar demais o cabelo cai, isso tudo é mito, né? Isso aí a gente pode descartar, né? Porque o cabelo, a queda de cabelo, como você bem disse, ou ela é genética ou ela é por algum distúrbio, né? Algum tipo de não chega a dizer doença, né? Algum tipo de disfunção, não é isso? Não tem outra forma, né? Ou lavar o cabelo demais, pressionar a boné, isso não existe, né, Pedro? Assim, de maneira geral, o que você está falando não existe. São raríssimos os casos que o chapéu, por exemplo, aquele capacete do engenheiro que aperta demais aqui, a pessoa usando a vida inteira, pode ter uma diminuição naquele lugar, mas isso é raríssimo, isso é raríssimo. Pedro, obrigado pela entrevista e até a próxima. Te convido para vir conhecer a nossa nova clínica. Irei, pode deixar. Obrigado, viu? Abraço. Pode falar, pode falar. Pode falar.